Obras do binário da Santos Dumont em Criciúma avançam. Governo do estado anuncia novos leitos de UTI para o sul. Governadores da região sul estabelecem grupo interestadual para discutir ações contra a Covid-19. As ofertas de emprego disponíveis em Criciúma e região. Presidente Jair Bolsonaro critica a política de preços da Petrobras. Especialista dá dicas de como economizar combustível com a alta nos preços. Serviço de segurança contra incêndio de Criciúma muda de local. E construtora Baldissera define entidade vencedora da ação Esperança Renovada. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora. No ar pela TV Primavera, Informe Região. Terça-feira, 23 de fevereiro de 2021. Para você que acompanha a TV Primavera, uma boa tarde. O deputado estadual Júlio Garcia, que havia sido afastado do cargo na investigação da Operação Alcatraz, pode voltar a assumir uma cadeira na Assembleia Legislativa. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, STF, deu razão à Assembleia Legislativa de Santa Catarina no impasse com a juíza federal Janaína Cassol sobre o poder do plenário para revogar a suspensão do mandato do deputado estadual Júlio Garcia, do PSD, imposto pela magistrada após a deflagração da segunda fase da Operação Alcatraz. Fachin levou em conta a jurisprudência da Corte de que precisam ser referendadas pelo Parlamento todas as medidas que impeçam o livre exercício do mandato. A decisão de Fachin restabelece a resolução aprovada pela ALESC em 21 de janeiro, quando, com votos favoráveis de 30 dos 40 deputados estaduais, foram revogadas a prisão preventiva e a suspensão do mandato parlamentar, determinados por Janaína Cassol. A decisão foi proferida na tarde desta segunda-feira. Na prática, o despacho do STF vai possibilitar que Júlio Garcia volte a exercer o mandato de deputado. A prisão do deputado já havia sido revogada pela Resolução 2 de 2021, aprovada pelos deputados no dia 3 de fevereiro. Obras do binário da Santos Dumont avançam. A Michele Veiga foi até o local e mostra pra gente como estão os trabalhos. E as obras aqui do binário da Avenida Santos Dumont com a Luiz Rosso continuam. Desta vez, desde as 6 horas da manhã desta terça-feira, as obras avançaram, deixando parte aqui da Santos Dumont já na chegada da rotatória da Luiz Rosso interditada. Agora, nesse trecho aonde os motoristas devem fazer o desvio da Campos Sales até a rotatória localizada na Luiz Rosso, vai estar interditado na sequência dessa obra. De acordo com a Diretoria de Trânsito e Transporte de Criciúma, a DTT, os motoristas devem fazer o desvio na rua Presidente Prudente. As obras vão avançando aqui do binário, deixando um pouco de desconforto para os motoristas e ela deve seguir até meados do próximo ano. Com informações para o Informe Região, repórter Michele Veiga. E o secretário adjunto de Saúde visitou a região e anunciou novos leitos de UTI para tratamento da Covid-19. As informações são da repórter Michele Veiga. Bom, Débora, a gente sabe que a situação da Covid está piorando a cada dia aqui na nossa região e cada vez mais precisa de leitos de UTI. Por isso, hoje, através da ANREC, Associação dos Municípios da Região Carbonífera, comandada pelo prefeito de Orleans, Jorge Có, foi recebido aqui na nossa região, em Criciúma, foi recebido o adjunto de saúde aqui do nosso estado, o secretário Alexandre Fagundes. Sobre isso eu vou conversar com ele. Secretário, hoje o senhor veio com uma comitiva para avaliar a possibilidade de abertura de novos leitos aqui na nossa região, que provavelmente nas próximas diretrizes do governo passa para a região vermelha também, no caso da Covid-19, né? Exatamente, essa tem sido uma ação constante do governo de Santa Catarina, na Secretaria de Estado da Saúde, onde nós estamos fazendo esse movimento em todas as regiões de saúde. Ontem nós estávamos na região Nordeste, hoje aqui na região Sul, justamente para tentar entender e discutir junto com a região quais são as unidades hospitalares que têm potencial de expandir, as que já
já têm leito de UTI e as unidades que têm esse potencial de implementar leitos de UTI. Então, aqui na região sul, hoje a gente sai com uma sinalização bastante positiva. Araranguá, nós temos a sinalização de 10 leitos a mais do que já estão ofertados na regulação estadual. E aqui no Rio Maina, nós temos aí uma situação de uma possibilidade bastante grande de implementar 10 leitos de UTI com possibilidade de mais 10. Então, a gente cumpre com o objetivo, que é discutir com a região a sua estrutura hospitalar, qual a capacidade de expansão dessa estrutura, justamente nesse momento bastante difícil que o Estado está enfrentando, né, no enfrentamento da Covid-19. Nesse enfrentamento, secretário, novas diretrizes serão colocadas, a matriz de risco vai mudar, a gente já sabe, mas as diretrizes por parte do governo do Estado, Secretaria de Saúde, Vigilância Epidemiológica, enfim, vocês têm alguma determinação a mais para o Estado já desenhada? Bom, a Secretaria de Estado da Saúde, através da Superintendência de Vigilância, já há um bom tempo, né, tem toda uma normativa de como a sociedade pode se portar em seus diferentes segmentos, né, então isso a gente pede que a população faça adesão a essas medidas, isso ajuda bastante no enfrentamento da Covid. Mas o governo do Estado tem um grupo de gestão de governo que está discutindo isso com o governador. Hoje, durante o dia, o governador deve se reunir com todos os prefeitos do Estado, juntamente com reuniões com os estados do sul do nosso país, para definir essas ações que porventura possam ser implementadas no sentido de medidas de enfrentamento, né, de medidas de restrição. Mas nós não temos ainda essas definições, estamos no aguardo. Enquanto Secretaria de Estado da Saúde, juntamente com os municípios, nós estamos fazendo as frentes que nos cabem, né, a ampliação dessa estrutura hospitalar nesse momento difícil, fortalecendo a atenção primária nos municípios, né, as ações de fiscalização. Então, todas essas ações em conjunto, né, elas se tornam robustas nesse momento e é o que a gente espera poder absorver essa terceira onda, que sem sombra de dúvida é a pior no enfrentamento da Covid no nosso estado de Santa Catarina. Para a gente finalizar aqui no centro do Rio Maina, né, nesse centro que seria de reabilitação, agora passa também um centro de suporte, né, aos portadores do coronavírus. Quando é que chega essa verba? Se é que ela chega de imediato, vem em equipamento, como é que fica essa transição junto com o governo de Criciúma para a montagem desses 10 primeiros leitos de UTI aqui? Então, essa visitação agora em loco aqui, a gente conseguiu verificar junto com o superintendente de regulação, Dr. Ramon Tartari, a capacidade instalada, né, a estrutura física, e agora a gente precisa fazer os encaminhamentos de insumos, equipamentos, tudo isso para implementar esses leitos. É claro que nós estamos trabalhando num tempo bastante pequeno, né? Nós estamos trabalhando aí para, quem sabe daqui a uns 5 dias a gente já ter alguma coisa concreta com relação à implementação desses leitos aqui. Agora, a partir de agora, é toda uma tratativa contratual com o município de Criciúma, né? Com o prefeito, com o secretário de saúde, para que a gente consiga evoluir esse processo e sim garantir aqui o acesso à população de Santa Catarina, garantir o cuidado da saúde ao catarinense. Para a gente encerrar, os hospitais participaram dessa reunião de hoje. O São José, eu soube que esteve na reunião, mas o São Donato, que também é um centro de tratamento de Covid, não estava presente. Como é que fica essa relação com os hospitais que não querem expandir, no caso, os leitos de UTI ou não tem essa capacidade? Bom, a Secretaria de Estado da Saúde tem uma política bastante clara e transparente e ela tem tratado isso com todos os prestadores, né? Não podemos ter atitudes ou diferentes tratamentos. Estavam a grande maioria dos prestadores hospitalares na reunião na ANREC e a gente teve uma avaliação bastante positiva dessa reunião. É claro que os prestadores que porventura não puderam se fazer presente, a Secretaria de Estado vai entrar em contato, enfim, para que a gente faça os melhores encaminhamentos nesse momento. Tá certo. Obrigado pelas informações. Para o Informe Região, repórter Michele Veiga. Governadores da região sul do país estabeleceram um grupo interestadual para alinhar ações e dados da Covid-19. A definição foi tomada na manhã desta terça-feira. O governador de Santa Catarina, Carlos Moisés, participou de uma reunião com os governadores do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, e do Paraná, Ratinho Júnior, para debater a situação e as medidas adotadas no enfrentamento ao novo coronavírus na região sul do país. O encontro foi online na manhã dessa terça-feira. Na reunião, ficou definida a criação de um grupo interestadual com os secretários de saúde e equipes dos 3 estados, que registram um aumento significativo de casos da doença.
O objetivo é a troca de informações por meio de boletins diários compartilhados entre os estados, com um detalhamento das ações adotadas, assim como dados sobre os leitos e internações. Além disso, será enviado um documento ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, com as demandas e necessidades da região, como equipamentos, insumos, medicamentos, UTI Covid e vacinação. O próximo passo do governo do estado agora é discutir junto aos prefeitos e outras autoridades do estado novas medidas no enfrentamento à Covid-19. E o governador se reuniu com os prefeitos em um encontro online na tarde de hoje. A reunião terminou há pouco. Ficou definido que novas restrições serão publicadas em um decreto até o fim do dia. O prefeito de Criciúma, Clésio Salvário, publicou um vídeo nas redes sociais logo após a reunião e explicou que não haverá lockdown, mas que algumas medidas vão ser tomadas para os próximos 15 dias. Pessoal, então, concluímos agora uma reunião com o governador do estado, também com o secretário de Estado da Saúde, tratando desse assunto que a gente já vem falando há quase um ano. Vai fazer um ano agora, mês que vem, segunda quinzena de março, sobre a questão da Covid. Para vocês terem uma ideia, aqui no Hospital São José nós temos 35 leitos de UTI para Covid-19. 34 estão ocupados. 9 dos 10 leitos da Unimed estão ocupados. 10 dos 10 leitos do Hospital São Donato estão ocupados. Então, o governo do estado vai baixar um decreto que vai valer para todo o estado de Santa Catarina e Criciúma vai cumprir também este decreto. Por isso, quero pedir muito a colaboração de todos os criciumenses. As atividades produtivas, elas não serão afetadas, né? Claro que algumas medidas, elas serão reduzidas, serão limitadas, e a colaboração de vocês para os próximos 15 dias é fundamental para a gente vencer a Covid-19, enquanto não vier a vacina. Ela que vai nos trazer a vida de volta, nós precisamos manter todos os cuidados, o uso constante de máscara, álcool gel, o distanciamento, e aí sim, a vida em primeiro lugar e a saúde com os cuidados redobrados, nós vamos vencer esta parada. Tá bom, gente? Um abraço a todos. Todos os detalhes sobre essa restrição, essas novas restrições, nós trazemos amanhã no Informe Região. A seguir, com o aumento da gasolina e do diesel, especialista dá dicas de como economizar combustível. Para você que procura uma vaga no mercado de trabalho, vamos conferir agora as ofertas de emprego disponíveis na região. Caixa crediarista, vendedora, cozinheira, representante comercial, televendas, biomédico, auxiliar contábil, assistente de auditoria, instalador de GNV, motorista de ônibus, telemarketing, designer de sobrancelha, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de controladoria, fresador, torneiro mecânico, assessor de imprensa, corretor de imóveis, comprador, recepcionista, montador. Interessados devem buscar mais informações por meio do site da Associação Empresarial de Criciúma, o www.acicri.com.br, na aba Banco de Talentos. Troca de comando na Petrobras, depois de defender a mudança na presidência do órgão, dizendo que o atual presidente ganha mais de R$50 mil por semana para trabalhar em casa, o presidente Bolsonaro reafirmou que os reajustes de preços estão mal explicados. Na pauta da reunião do Conselho de Administração da Petrobras, marcada para amanhã, continua prevista a eventual recondução de Roberto Castelo Branco para mais um mandato. O presidente Jair Bolsonaro já indicou o general Joaquim Luna e Silva para o lugar dele. O homem que durante 2 anos foi presidente da Itaipu Binacional
segundo Bolsonaro, fez o trabalho de sanear as contas da companhia. É direito meu reconduzi-lo ou não. Ele não será reconduzido. Qual o problema? É sinal que alguns do mercado financeiro estão muito felizes com a política que só tem um viés na Petrobras. O petróleo é nosso ou é de um pequeno grupo no Brasil? Ninguém vai interferir na política de preço da Petrobras. E eu não consigo entender, no prazo de 2 semanas, ter um reajuste nos combustíveis, no diesel, em 15%. Não foi essa a avaliação do dólar fora, do dólar aqui dentro, nem no preço do barril lá fora. Então tem coisa aí que tem que ser explicada. Eu não peço, não. Eu exijo transparência de quem é subordinado meu. Desde que Bolsonaro anunciou que faria mudança na Petrobras, as ações e o valor da companhia despencaram na Bolsa de Valores de São Paulo. O presidente Bolsonaro estava tranquilo hoje ao explicar por que, além dos reajustes que chamou de inexplicáveis, não estava contente com o atual presidente da estatal. O atual presidente da Petrobras está 11 meses em casa, sem trabalhar, né? Trabalha de forma remota. Alguém sabe quanto ganha o presidente da Petrobras? Alguém tem ideia? Chuta bem alto aí. 50 mil. 50 mil por semana? É mais do que isso por semana. Então, tem coisa que não está certo. Não quero que ele ganhe 10 mil por mês também, não. Tem que ser uma pessoa qualificada, tá? Mas não ter esse tipo de política salarial lá dentro. São números que poucas pessoas conheciam. Quem abastece o carro vê apenas os números rodando na bomba. E a maioria nem sabe o que realmente está pagando. Você quando bota 30 litros no teu carro, você não sabe se entrou 30 litros de verdade, sabe? Não. Você não sabe se o combustível que você botou não está ou não está batizado, você não sabe. A margem de lucro da distribuidora, tá? Os ganhos do dono de pote de combustível, o preço dos impostos, o valor dos impostos você não sabe. O que acontece com os impostos? Eles são bitributados. O ICMS, por exemplo, incide não só em cima do preço do combustível na refinaria, bem como em cima da margem de lucro dos postos, dos ganhos das transportadoras, bem como em cima de PIS, COFINS, CID e em cima do próprio ICMS. Então só que se você jogar em cima disso aí, no mínimo 10% reduz o preço do combustível no final da linha. E com o preço dos combustíveis nas alturas, é importante saber como economizar. Um especialista em manutenção de veículos dá várias dicas do que fazer para gastar menos. Encher o tanque do carro está pesando cada vez mais no bolso do consumidor. Desde o começo do ano, a Petrobras reajustou os preços mais uma vez. Para se ter uma ideia, em maio de 2020, o preço médio da gasolina no estado de São Paulo, na bomba, era de R$ 4,01, enquanto o diesel custava R$ 3,20. Agora, em fevereiro de 2021, o preço da gasolina saltou para R$ 4,61 e o diesel para R$ 3,68. Apenas em 2021, a gasolina já subiu o preço 4 vezes. E como fica o consumidor? Abasteço quase que diariamente e eu vou ter que deixar meu carro em casa, porque tá um absurdo o preço da gasolina. Ontem eu pagava R$ 4,30, hoje eu tô pagando R$ 5,00. Um absurdo. Olha, realmente é um absurdo, né? Porque a gente, quando aumenta o combustível, aumenta tudo, né? Aumenta o pão, aumenta o açúcar, aumenta o feijão, o arroz é um absurdo, né? Porque aumenta o combustível, né? Aumenta a gasolina, aumenta tudo, né? A gente tem que batalhar de todo jeito, né? Uma apertadinha daqui, uma apertadinha dali, tem que pôr gasolina, senão você não anda, né? O aumento vem sendo constante, né? Hoje você vai ao posto, você encontra um valor, amanhã você volta no posto, é um valor totalmente diferente, você não consegue fazer isso parte das suas contas fixas, né? Por essa rotatividade de valores. Os nossos salários não sobem, né? Então eles não acompanham mais essa parte. Então eu gasto o meio de transporte próprio para poder trabalhar diariamente, eu gasto cerca de 30 quilômetros para vir, 30 para voltar e um tanque de gasolina por mês. Então eu já estou começando a rever a necessidade de vir de transporte público, que ficará mais econômico. Encontrar alternativas para gastar menos é o que todo mundo quer. E acredite, existem formas de fazer isso. Mas a economia não está só na escolha do posto com o combustível mais barato. Você sabia que o modo como dirigimos o nosso carro e como cuidamos dele também interfere diretamente na economia do combustível? A manutenção do veículo pode alterar a autonomia dele, independente se é abastecido com etanol
ou gasolina. Não é só questão de procurar o posto com combustível mais barato, né? Ou usar álcool ou gasolina. A manutenção interfere diretamente no consumo de combustível e também a forma de dirigir. Começa por aí, a parte de forma de condução. Como que você vai dirigir o veículo, né? Então, menos acelerações, freadas menos bruscas, você consome menos combustível. Dica, vidro aberto também consome mais combustível. Ar-condicionado consome mais? Consome. Os carros mais antigos eram em torno de 5% a mais. Os carros mais modernos, entre 1% a 2%. Então, houve uma melhora significativa nos carros mais novos, também no consumo de combustível quando você usa o ar-condicionado. Uma coisa que todo mundo esquece. Não é só procurar o combustível mais barato, é calibrar os pneus do carro. Então, semanalmente, no máximo quinzenalmente. Então, ou a cada semana ou a cada 15 dias, calibrar os pneus do carro. E os carros têm a especificação. Se está vazio, tem uma calibragem específica. Se está com o carro mais cheio de pessoas, outra calibração. Tem muita gente que anda com peso morto no carro. Não estou falando de pessoas, não. Estou falando de um toco de madeira, uma caixa de ferramentas enorme, furadeira. Não. Tudo que é peso a mais nos carros vai aumentar o consumo. Tanto é que tem muito carro que o paralama, o para-choque, é tudo de material plástico. Tem carro que até o capô é de material plástico. Por que isso? Que a montadora quer economizar? Não, quer deixar o carro mais leve. Então, peso morto no carro aumenta o consumo também. Uma dica muito importante. Muitos motoristas têm o hábito de andar com o carro no ponto morto para economizar combustível. Será que isso funciona mesmo? É mito ou é verdade? É um grande mito. É o famoso na banguela, né? Eu pego uma descida e ando com o carro em ponto morto, né? Para baixar a aceleração do motor. É mito. Então, qualquer descida, qualquer declive, sempre desça com a marcha engatada, engrenada. Seja no carro com transmissão mecânica e também nos automáticos. Você pode fazer a redução na marcha do automático. Assim o sistema entra numa coisa chamada freio motor. Eu vou usar menos o freio, porque a redução da marcha vai segurar um pouco o carro e o carro inteligente. Na injeção eletrônica, né, aqui temos um computador, que é o módulo da injeção. Ele entende que se você está usando o freio motor, sobe o giro do motor, você não está acelerando, ele corta o combustível. Então é capaz de você descer toda a serra praticamente sem gastar quase que uma gota de combustível. Agora você já sabe, manter o carro em boas condições de uso pode significar a tão desejada economia no bolso. O quanto é importante no seu mecânico de confiança fazer manutenção. Aqui, um caso típico. Um filtro de ar, onde a peça nova seria esse amarelinho, esse papel aqui, amarelo clarinho, olha a cor que está. Impurezas, isso aumenta o consumo. Manutenção de cabos de velas, manutenção de velas, bicos injetores. Também a falta de manutenção aumenta consideravelmente o consumo de combustível. Muito boas as dicas. Bom, a seguir, a construtora Baldissera divulga a entidade vencedora da ação Esperança Renovada. O Serviço de Segurança contra Incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Criciúma passa a atender na ASIC. Confira na reportagem. O objetivo é se aproximar da população e facilitar o atendimento. Por isso, o Serviço de Segurança contra Incêndio e Pânico, o SSCI, de Criciúma, passará a atender na Associação Empresarial, a ASIC. Os atendimentos presenciais começam a ser realizados na próxima quinta-feira, nas salas 111 e 112, no primeiro andar. Segundo o comandante do 4º Batalhão de Bombeiros Militar, Major Luiz Felipe Lemos, a realocação é necessária, pois a estrutura física atual no quartel do Corpo de Bombeiros não comporta o recurso humano, equipamentos e viaturas. O serviço vai então permanecer na SIC até que o novo quartel, que será no mesmo local do atual, seja construído, o que deve demorar em torno de 3 anos. Hoje, os serviços de análises de projeto, vistorias de habite, emissão de relatório preventivo contra incêndio e vistorias de funcionamento podem ser solicitados também pelo site do Corpo de Bombeiros, o www.cbm.sc.gov.br.
Em Criciúma, o atendimento ainda é feito pelo WhatsApp, pelo 991 13 57 58 e 991 93 67 28 e pelo telefone geral 3403 1550. Há algumas semanas, nós falamos aqui no Informe Região de uma ação realizada por uma construtora da região que vai beneficiar uma entidade com uma reforma. A instituição escolhida foi divulgada nessa semana. Com números expressivos e uma votação apertada, o projeto Esperança Renovada chegou ao final. Com os números apurados, a instituição que irá receber o benefício de uma restauração no valor de R$20 mil foi o Asilo São Vicente de Paulo, em Criciúma, que estava concorrendo com a Paz de Sara e a Casa Guido. Para um dos sócios proprietários da empresa, a satisfação foi grande em poder ver a participação da instituição e agora poder realizar um novo projeto. Segunda-feira a gente fez a divulgação do ganhador da ação Esperança Renovada, da consultora Balticera, e o Asilo São Vicente de Paula foi o ganhador, né, dessa ação, com uma margem curtíssima. E na próxima semana estaremos indo no asilo, fazer uma visita para eles e entender as necessidades que eles têm lá para estar fazendo essa revitalização desse espaço. Já para a instituição vencedora, agora é hora de fazer planos com os valores. O principal objetivo é arrumar a fachada do prédio, que foi revitalizada e não tem mais identificação. E ainda, se sobrar uma verba, arrumar a praça de convivência dos idosos. Ficamos muito felizes, né? Foi assim um trabalho que envolveu várias pessoas para votação, enfim. E o projeto que a gente inscreveu, né, que a gente gostaria de concretizar é a revitalização da nossa fachada, né? Que desde que teve as obras aqui de revitalização do asilo, essa parte ficou um pouco esquecida, não deu tempo ainda de fazer. E seria revitalizar a fachada, colocar o logo do asilo, melhorar aqui esse espaço que eles têm aqui, que é como se fosse uma área de convivência, melhorar a iluminação, que aqui à noite ainda está um pouco precária, melhorar a fachada aqui na frente, colocando identificação do asilo, né? Para ficar de acordo com o que ele está hoje. Os próximos passos podem ser acompanhados nas redes sociais da construtora e da instituição. O que vale mesmo foi o esforço de todos nas votações e também na conscientização em ajudar o próximo. O Informe Região vai ficando por aqui. Você acompanha mais notícias a qualquer momento na nossa programação. Uma boa tarde para você.